Né? Os ninjas vêm voando na pipa. Voando na pipa, né? pô. Pulando de bambu. Tu se amarra, né? Pô, me amarro, cara. Imagina. Pô, mas esse moleque vendo Naruto, Genzão. Puta cara, que pariu. Não, cara, mas você sabe que em relação ao lance do Naruto, eu até falei, a galera entendeu isso quando eu fiz o vídeo sobre os ninjas, cara. Um dos vídeos que a galera mais pediu, que mais bombou lá no canal também. Eles entenderam que o ninja tá mais pro Naruto do que pro que a gente vê por aí. De arte marcial e tal. Porque o ninja... O que era um ninja? Quando você pensa no ninja, o que você pensa, Igor? Qual é a tua visão, assim, quando você pensa em ninja? Bom, se for pensar, assim, ninja pré-Naruto, pra mim, era um... Vamos lá, eu lembro muito do Ninja Gaiden, por exemplo. Isso. Eu tava pensando em Ninja Gaiden, não queria te influenciar. Shadow of... Como é que é? Revenge of Shinobi. Sim. Que é um ninjão muito sinistro, sempre de preto, assim, com a roupa escura, tirando o Shinobi, que ele usa branco. E, porra, eles são... Bom, nesses jogos, né, nessa cultura, eles são heróis, mas, na verdade, eles são... se você olhar direito, assim, eles são uns assassinos ali, tá ligado? Isso aí, Na verdade, o ninja, essencialmente, é um espião. Então, o que a gente vê no Ninja Gaiden, o que a gente vê no Shinobi... Nada disso é o fato. A gente, no Jiraiya, tipo, você vai no Jiraiya, a gente vê um guerreiro, um cara lutando. De Togakuri. Isso aí. Jiraiya. Exatamente. Então, Como é que era o nome da espada dele no original, cara? Era muito foda o nome da espada. Veio a espada olímpica, só que o nome original dela em japonês. É muito foda o nome. Como é que é? Shiko Shinkuken. Jiko Shinkuken, uma parada assim mesmo. Muito foda, mané. Porque eu... Jiko Chico... Então, cara, só o fato... Parece que você tá fazendo uma invocação, você falando o nome desse, né? A galera se sente com poder ninja ali só em falar os jutsus, né? Porque ele literalmente fala que essa porra... Porque assim, tem um... Outro dia, eu tava assim... Sabe, não sei se vocês passam por isso. Acho que talvez sim, porque somos mais ou menos da mesma idade. Que é entrar num serviço de streaming e não fazer ideia do que você quer ver e você acaba vendo um bagulho que você já viu. Tá Ih, cara. Então. Flashback direto. Então, um dia desse eu tava lá e aí eu caí no Jiraiya. Aí eu tô assistindo o Jiraiya lá no originalzão e tal. E, cara, ele realmente... fala essa porra quando ele puxa a espada, que no Brasil ficou espada olímpica. Sim. E tu sente o poder do bagulho, um nome sinistro o bagulho. Tá? Mas é ridículo as roupinhas dos caras. Puta que... Então, não dá pra entender como o Jiraiya conseguia lutar com aquela roupa. Porque é o seguinte, a galera, como a gente fala, sempre interpola a fantasia com a realidade em alguma medida. Alguma medida sempre interpola. Então quando a gente pensa em ninja, a gente pensa no cara que luta. Num guerreiro com artes marciais que luta. Eu fiz uma entrevista com um arqueólogo britânico, cara. No meu canal, inclusive. A gente fez a entrevista em inglês, mas tá toda legendada lá. Anthony Cummings. Ele fez vários livros sobre a história dos ninjas. E o cara tem sofrido, assim, ataques de hate e até ataque de ameaça de morte, inclusive. De fã de Naruto? Não, de fã de Naruto. Eles não são tão perigosos assim. Tá. De instituições que ensinam a tal da arte marcial ninja. Os caras correm com a mãozinha pra trás. Com a mãozinha assim. pra trás. Aqui na Paulista foi uma febre, né? Tem essa porra. Faz aí. Corrida ninja, eu vou fazer corrida ninja, então. Faz aí, Igor. Pelo bem da ciência, Se tu não cara. tá ligado, Renato? Eu tô ligado, eu já vi Naruto, eu tô ligado. Aí. Vai ver que o Igor não foi na Paulista correr junto com os Narutete, cara. Ai, caralho. É bizarro. Vai tomar no teu cu. Então, cara, mas esse é o lance. O Naruto, ele... Aí a galera até disse pra mim, pô, Thiago, esse negócio de correr com a mãozinha pra trás, isso aí é só pra economizar a animação. Cara, eu não acredito nisso. Porque os animes fazem aquelas loucuras todas de animação e vai economizar justamente numa corridinha idiota. Não, aquilo aí não tem faz todo sentido, um estilo, cara. Porra. Aí eu até brinquei. Mas você tava falando do lance dos caras ensinar a luta ninja. Então. Qual que é o grande problema disso? Qual é o lance? E muita gente gostou. Foi Ninjutsu a gente tá falando. O tal do ninjutsu, exatamente. E aí, assim, novamente, o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Separar o que é uma arte marcial eficiente hoje com uma arte marcial histórica. É isso que a gente precisa separar. O tal do ninjutsu é a suposta arte marcial histórica dos ninjas. Tá. Muitas escolas, inclusive o fundador japonês, o tal do Hatsumi,
que herdou do Takamatsu, que era o alegado último ninja, teria passado essa arte secretamente para esse senhor Hatsumi, que é um velhinho do cabelo roxo, que fundou uma escola chamada Bujinkan. Essa escola... E ganha dinheiro pra caralho hoje com a técnica no que mundo era assim. todo. Inclusive, ele virou um showman no Japão. Ele ganhou premiação lá no Japão como em relação à cultura, um representante da cultura japonesa e tal. Porque ele participou, inclusive, do 007, cara. Não, ele inclusive foi consultor do Jiraiya, cara. Ele participou como um personagem no Jiraiya. Agora eu não lembro quem. Mas era participou. O Togakuri? Era um velhinho, cara. Sucessor de Togakuri. Porque tinha um velhinho ali. Eu não sei se era o pai do Jiraiya, o Togakuri, pô. Se o Janzão puder dar uma pesquisada e ver, e o Hatsumi, colocar assim, Janzão. Hatsumi Jiraiya. Deve aparecer ele como personagem. Deve ser Hatsume. Isso, Temudo, perfeito. E aí ele foi chamado, no início, como eles... Isso na década de 60 e 70. Começou-se a espalhar esse lance do ninjutsu. Ninguém sabia o que era esse ninjutsu, de onde veio. De repente é um velhinho que faz um monte de coisa lá e tal, e golpes, e chutes, e cambalhotas. Não. Hatsumi, com M-I. Isso. Aí, ele mesmo. Então, é o próprio Togakuri. É ele que é o Togakuri? Então, pronto. Ele que é o fundador dessa escola chamada Bujinkan. Que é, tipo assim... supostamente a única escola herdeira da arte ninja verdadeira. O pai de Jiraiya era um ninja mesmo. Aí, tá vendo? Era um ninja mesmo. Detalhe importante, cara. Quando a gente fala, e só pra abrir um parêntese, né? Quando a gente fala da história do Japão, a gente entra... O Renato tocou no assunto do lance do eurocentrismo e tal. A gente tem a Europa como a dominadora principal do mundo, né? Nos últimos 500 anos, Portugal, Holanda e tal. E aí, de fato, criou-se essa ideia do eurocentrismo que tem uma base, sim. Só que, ao mesmo tempo, esse argumento é um argumento que acaba, sabe, empobrecendo o debate, porque é igual ao lance do fascismo. Se você é um cara que não concorda com a minha ideologia, ou você problematiza, você é fascista, ou você é nazista. Então, esse lance do eurocentrismo virou, sabe, uma moeda de desclassificação... Para tu ganhar discussão. Para você ganhar discussão. Uhum. Então, o lance do eurocentrismo aconteceu a mesma coisa. Só que se a gente parar para pensar, do ponto de vista do Japão, o que o Japão fez na invasão da Coreia? Foi um absurdo de massacre. Isso no século XVI. Se a gente for para o Japão, o que o Japão fez com a China na invasão da Manchúria? Por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Foi um massacre de dominação também. Então, na verdade, todos esses impérios tentaram dominar o mundo em alguma medida. Eles só não conseguiram. Mas eles foram extremamente brutais. Se você vier para a América, você vai para os astecas, centenas de milhares, isso já corroborado pela arqueologia, inclusive, na própria cidade do México, né? No Templo Maior já foi escavado resquícios de templos que estão de acordo, inclusive, com as próprias crônicas espanholas. Então, a gente tem impérios surgindo querendo subjugar outros e colocar a sua cultura sobre o outro. Só que não foram tão bem sucedidos quanto os europeus. Então, não é uma visão exclusiva europeia. É uma visão de dominação imperial. Todos os impérios, em alguma medida, quiseram colocar a sua visão sobre os outros. Sabe? Isso aconteceu com os impérios muçulmanos, isso aconteceu com os astecas, isso aconteceu com os japoneses, né? Então, em alguma medida, isso sempre aconteceu. Na Segunda Guerra Mundial, a vergonha para o Japão foi tão grande, eles ficaram tão envergonhados com a aliança que eles fizeram com os nazistas, que o que aconteceu com a história do Japão? Eles simplesmente quiseram esquecer. A Academia Histórica Japonesa não quis mais falar sobre a história deles próprios. Passou a ser um peso na consciência deles, uma vergonha. Então, tipo, a história dos samurais foi esquecida. A história dos ninjas foi esquecida. Então, sabe, eles próprios chegaram a essa conclusão. Assim como nós, ocidentais, hoje encaramos todas as nossas atrocidades do passado como vergonhosas também, né? Meio que a gente trabalha para tentar, de certa forma, reconhecer isso, tanto que a escravidão foi perpetrada pelo Ocidente e foi corrigida pelo Ocidente também, né? Enquanto hoje a África continua como sendo... Tá para ser corrigida, né? Porque do ponto de vista, a gente tá tentando, tem muita coisa para ser feita, aí. claro, né? Mas o passo já foi dado, né? Enquanto que se você for na África hoje, por exemplo, é o continente de maior escravidão análoga moderna do mundo. Se você for na China, se você for na Rússia, você tem... E se você comparar com o Ocidente, não tem mais. Então, sabe? É um vórtice...
Sim, mas tem que ser feito cada um no seu lugar, né? Não Sim, adianta a se gente você exportar ficar... a escravidão para outro lado, fica mais prático. Então, mas aí como que a gente prova que a gente está exportando escravidão? É algo, né, um pouco problemático, porque a gente não tem muita estatística. O tênis Nike, o tênis Adidas, enfim. Então, mas aí a gente já parte para um lance de jogar a culpa da gente pelo problema dos outros, né? Eu não sei bem se a gente tem essa, vamos dizer, essa evidência para dizer que o que acontece na China é nossa culpa. Entendeu? Na China não, mas nos tigres asiáticos, sim. Então, mas na aí... África, sim. Exploração de diamante na África é bem óbvia e não vai parar. E o que as autoridades africanas fazem com isso? Se submetem. É. Então, veja que as próprias autoridades africanas, se existe isso de fato, esses índices globais de escravidão, as próprias autoridades africanas são as que menos fazem. Então, tipo assim, se houver um esforço geral, tipo, todo mundo precisa fazer a sua parte. O Ocidente também não está totalmente limpo. O Ocidente tem que continuar lutando também. Também tem sua parcela de culpa, é claro. Mas se a gente parar para analisar em tudo que já foi feito, a gente ainda está tentando fazer mais. Mas ainda em relação ao lance do Japão é o seguinte. Eles ficaram com vergonha dessa história suja, né? De invasão, de estupros, né? A quantidade de estupros que foram feitas também pelos japoneses, não só na invasão da Coreia, quanto na invasão da Manchúria também. Os japoneses quiseram esquecer. E aí, de repente, a gente tem aí uma certa regionalização do que era ser japonês. Que era voltar lá na época dos samurais e resgatar uma história rica. Os samurais tinham uma história muito rica mesmo, muito bonita. E os ninjas eram uma delas. Entendeu? Os ninjas, tipo assim, fizeram parte da nossa cultura enquanto pessoas bélicas. Os samurais eram extremamente bélicos. E os chineses, quando a gente olha os manuscritos, tardios, a maior parte dos manuscritos são do século XVI. Antes do século XVI, a gente não tem praticamente nenhum manuscrito que é justamente no auge do militarismo japonês medieval, né? Século XIV, XV. A gente, quando tudo se acalmou no período Sengoku, Tokugawa, Shogunato Tokugawa, depois do período Sengoku, século XVI, início do século XVII, eles começaram a pipocar esses registros. Tipo assim, os ninjas lá do século XIV, do século XV, faziam XYZ. Eu sou um herdeiro dessa arte. E era assim que ela funcionava. Então esses manuaizinhos começaram a surgir. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo, exatamente. Isso aí, o Nippiden, né? Tem o Bansen Shunkai. Você tem 3 manuais principais, né? São 10 mil rios fluem para o mar. E aí você vê essa ideia, assim, do resgate acontecendo. Só que isso morre. Essas escolas ninjas, elas morrem. Elas não continuam. Mas aí no século XX, a partir da metade do século XX, esse moço, Hatsumi, começa a vir com essa ideia dessa escola de ninja. De que ele teria recebido uma herança ninja do tal do Takamatsu, que era o suposto último ninja. Parece que ele era chinês e ensinou a arte secreta para ele. Só que é uma arte tão secreta que nunca ninguém nem viu esse documento. Tipo, qual é a prova, qual é a evidência que ele tem de que ele, de fato, é um herdeiro de uma escola histórica? Esse é o debate. Ou você acredita ou você não acredita. Exatamente. É isso aí. Então, quando a gente... Aí eu falo pra galera, quando a gente vai pro ponto de vista histórico, a gente precisa ter evidência. Eu não posso chegar e dizer porque eu sou português ou porque você é alemão que você é um herdeiro dos Cavaleiros Templários e Teutônicos. E você vai criar uma escola de arte marcial, sabe, templária e teutônica, porque você tem sangue português ou sangue alemão. É isso que aconteceu no caso dele. Em relação à única instituição japonesa que reconhece as artes marciais históricas, não reconhece essa arte marcial como sendo uma arte marcial histórica, porque não tem comprovação. Entendeu o ponto? Entendi. Então, aí o que aconteceu? Criou-se essa escola como sendo uma forma de arte marcial ninja. Tanto que os livros do Hatsumi, os primeiros livros dele, que ele escreveu alguns livros, ele retrata como sendo uma arte marcial ninja, uma arte marcial secreta. Só que uma arte marcial de soco, de combate, de chute, se você for olhar nos manuais antigos ninja, você não vê isso. Você não vê arte marcial nenhuma sendo descrita. Nenhuma. Você vê o quê?
você pega um veneno de um sapo, aí você joga no olho lá do seu inimigo. Ou você pega uma lanterna, você vai no Bansen Shukai, por exemplo, você tem umas descrições. Você usa uma lanterna para fazer um movimento lá com a lanterna e você cega o inimigo e você aproveita e mata ele. Mas um sistema de combate corpo a corpo, exclusivamente dos ninjas, não existe. Do ponto de vista histórico. Não tem um sistema como tem, por exemplo, na esgrima japonesa mesmo. E aí é isso que eu falei pra galera. Galera, então olha só. Se o ninjutsu é funcional ou não do ponto de vista moderno, é uma outra história. E não tô aqui pra julgar. Se você encontrar um cara e sair na mão com ele e usar o ninjutsu, se vai funcionar ou não, né? Não é o ponto da história. Agora, o ponto é uma arte marcial moderna. É uma arte marcial que foi criada agora e que fazem pra vender sabe, um retorno. Porque se você for fazer um ninjutsu, você vai fazer um ninjutsu por quê? Ah, porque é legal. É. Porque você quer correr com o braço pra trás. Eu quero dar uma corridinha Naruto. Entendeu? Mas eu quero jogar um shuriken. Tem um...